Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é porque eu não saberei a que horas estarás assistindo este vídeo. Eu sou o pastor Carlos Gomes e você é a pessoa que está com tempo, agora está passando por aqui para assistir mais este vídeo. Portanto, eu te saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, seja contigo. Saiba, você está no canal Giro na Bíblia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, deixa o seu like, pois esse seu procedimento ajuda esse canal a crescer, sabia? Será visitado por mais internautas, assim como você está aí agora. E compartilhar a ideia não custa, na verdade. Ai, gente, estou feliz, porque hoje eu quero abordar um assunto que está no livro de Gênesis, capítulos 11, versículos de 1 a 9. Pega a sua Bíblia aí, tá bom? Pois isto é porque esse capítulo trata do relato da Torre de Babel. É um evento, afinal, registrado para sermos informados. E também esse mesmo livro tem uma história de Abraão, plano de Deus, por meio dele, para a redenção da alma humana. Pois a promessa feita a Abraão foi um ponto fundamental para esse esquema, da redenção da alma, concorda? A felicidade nossa está aí. No entanto, a história da Babel, da Torre de Babel, não foi incluída no livro de Gênesis, não foi simplesmente para ficar como uma questão de quê? De registro histórico, não. Não pode ser que não. As pessoas podem até pensar assim, arqueólogo, igual algum historiador por aí. Ela nos ensina algumas lições importantes sobre a unidade e a apostasia contra o Criador dos céus e da terra. Sabia? Para compreender melhor, assista aí até o final. Pode ser assim? Tá combinado entre eu e você? Vai assistir até o final? Estou te aguardando então. E sem mais demora com esse negócio, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Para prosseguirmos, vamos ler Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9. Tranquilo? Pode pegar a sua Bíblia. Se não pegou ainda não, meu Deus, eu falei para você pegar no anterior, moço. Antes da vinheta, ué. Ah, meu Deus. Não te espero, pode ficar tranquilo. Te aguardo. Eu sei que você gosta de ler a Bíblia. Aleluia. Gosta, ama, guarda a palavra, não é verdade? Isso é importante para nós, guardar a palavra do eterno Deus. Não é verdade? Isso é importante. Isso é magnífico. Ler. Aqui, ó, a minha Bíblia está aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Só abrir, ó. Tá vendo? Certo? Então, o texto de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9, que diz o seguinte. Eu quero que você leia comigo. Acompanhe comigo. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam o vale na terra de Sinar. E ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram-lhe mais: ei, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque ao céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. É isso que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo quanto eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Não é assim descrito? Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de fazer o quê? Edificar a cidade. Está escrito no versículo 8.
Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali os confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. É o que está escrito, não é assim? Gostou da leitura? Então, nessa leitura vimos a unidade e harmonia, não é isso? Num povo aí. Mas essa unidade e harmonia não significam nada se nós estivermos trabalhando para o propósito de Deus. O negócio de tentar na frente é o propósito divino. Portanto, quero te chamar assim, vamos analisar os fatos desse texto. Vamos analisar os fatos desse texto. Tranquilo? O primeiro fator que encontramos é, essas pessoas aí estavam o quê? Unidas. Mas o que aconteceu? Deus dividiu-os. Veja o verso 8, que diz o seguinte: assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Já está escrito? Veja que não é toda unidade desejada e aprovada por Deus, não é toda não. Veja que o versículo é claro em dizer assim: ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Você observou aí? Tranquilo? Observando o Novo Testamento, em Coríntios, tinha uma união lá também que Deus não aprovava. Vê de 1 Coríntios, capítulo 5, e versos 1 e 2, que diz o seguinte: eu sei que se você já está com a Bíblia, é só abrir, tranquilo? Para que recebais do Senhor de um modo digno dos santos, imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. É que Paulo diz: e vós estáis inchado? Paulo faz uma pergunta, bem crítica. E nem ao menos planteaste para que fosse tirado do vosso meio quem praticou este ato, ou este mal? Veja que Paulo, ele fala da seguinte forma: e vós estáis inchado? Ele fala com muita crítica, né? O segundo fator que nós vemos nesse trecho de Gênesis aí, esses da torre estavam unidos na realização de um propósito específico. E sem dúvida, isso era o alvo deles. O problema é que era o propósito do homem. Veja o verso 4, para você ver. Que diz assim: disseram mais: ei, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque aonde? Ao céu. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ora, devemos estar unidos na realização do propósito. Mas é necessário o quê? Que é necessário, né? Mas Deus está no controle. Compare comigo Efésios capítulo 4, verso 3. Verso 3, que diz o seguinte: procura diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E não, para por aqui não, Paulo continua falando. Nos versos 13 e 16 desta mesma carta e deste mesmo capítulo, diz assim: maravilha, ou glória, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude, não é de qualquer um, não, é de Cristo. É o que está escrito aqui, ó. Tranquilo? Aleluia. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Por natureza, ele maquina o erro, não é verdade? Aí continuei: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, ou a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo ajusta a operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesma. Não é em qualquer objetivo ou qualquer adjetivo, não, é no amor. O adjetivo é o amor. Tranquilo? Maravilha! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O terceiro fator: a unidade deve ser baseada não é em qualquer coisa, na palavra de Deus. Não é em sentimentos puramente humanos, não. Pois vemos isto na oração que Jesus
fez por nós. Compare o evangelho que eu vou escrever, o capítulo 17, e versículo 20 e 21, que diz assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, hão de crer em mim. É o que está escrito aqui. Hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um como nós, ou um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é legal? Pois todo conselho deve ser de sua palavra. Qual palavra? De Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, Paulo diz assim: porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Tranquilo? Maravilha. Então Paulo deixou bem assim. Esta turma da Torre de Babel, eles tinham aparentemente um bom e nobre objetivo. Você concorda comigo? Eles tinham esse objetivo aí. Versículo 3 e 4. No entanto, o que parece bom para o homem nem sempre está certo, pois Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz da seguinte maneira, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E em Jeremias, capítulo 10, e versículo 23, também diga algo parecido. Veja bem, diz a seguinte declaração em Jeremias: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Ou seja, tem que ser de Deus, tem que estar tudo no controle de Deus, não é verdade? Tudo que é nosso deve estar de acordo com a vontade de Deus. Você pode ter certeza disso. É isso que lemos em Colossenses capítulo 3 e versículo 17, que diz o seguinte: e tudo quanto fizerde por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor. Não é qualquer Senhor também não. É o Senhor Jesus Cristo. Dando por Ele, graças a Deus Pai. Oh, aleluia. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Pois as obras são definidas na Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz dessa forma: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. É injustiça para que o homem de Deus, não é qualquer homem não, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então só meter a palavra, tá vendo? Desta forma fica bem claro que se uma coisa não está autorizada nas Escrituras, não pode ser classificado como que é? Bom, um trabalho bom. Não pode. Tá fora. Saiba que nós nunca vamos chegar a Deus ou a eternidade através dos nossos próprios esforços, próprios punhos, própria consciência, própria força mental. É somente pela palavra de Deus. Observa que o objetivo desses homens da Torre de Babel era alcançar aqui o céu. O objetivo era bom, né? Mas mesmo com esse pensamento bom aparentemente, Deus teve que descer e intervir, travá-los. Veja o versículo 5. Deus teve que dar aparentemente era bom. Quando o Criador que está no controle, Ele mesmo veio até nós. É Ele que veio até nós. Por ele está no controle. Isso está bem claro no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Isto é que nos dá a oportunidade de alcançar a eternidade, conforme a carta que Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1 e versículo 15, que diz o seguinte: porque temos que seguir o plano de Deus para a salvação de Deus, conforme Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, em Hebreus capítulo 11 e versículo 6, também diz assim, dessa forma, a respeito da fé, entendeu? Atos dos Apóstolos 11, 18, Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, Evangelho de João 3 e 5, em todas essas passagens, mostra que Deus é que nos reúne segundo a sua palavra. Não é conforme pensamento humano, não, entendeu?
Essa que é a diferença. Esse pessoal da Torre de Babel, que é por eles, né? Pois tem que ser guiado pela palavra. Não há limite, se não for guiado pela palavra, não há limite para a pessoa não cometer desvio. Hoje em dia tem cartazes aí que tem nome de tudo quanto lado, dirigente, pregador, mas não tem o nome de Jesus. Não traz o nome de Jesus. Traz o nome do pregador, pastor presidente, mas infelizmente não traz o nome de Jesus. Isto é apostatar. Apostasia, portanto, por causa da natureza degressiva da apostasia do apostata. Erro deve ser combatido, pois em 2 Timóteo 4, verso 2 diz assim: prega a palavra, Timóteo, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. E o capítulo 3 e versículo 13 desta mesma carta está dizendo o seguinte, da seguinte maneira, você pode acompanhar depois, para aí ver, disse, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É o que está dizendo Paulo na sua carta. Já a carta aos Romanos, capítulo 16 e versículo 17, Paulo diz o seguinte, maravilha! Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina, que aprendeste, desviai-vos deles. É para desviar dessa pessoa que não conforma com a doutrina. Quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente, segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, Paulo diz algo muito interessante. Algo que nos dá algo na alma, fala assim, derribando raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Precisamos, amado, precisamos resistir a esses maus obreiros. Se não agirmos, haverá consequência. Se não formos capazes de opor ao erro, combater esse erro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levera toda a massa, ou a massa toda, depende da tradução aí. E também em 2 Timóteo, capítulos 2 e verso 17, também diz da seguinte maneira, você pode confirmar tudo isto na sua Bíblia, tranquilo? Paulo fala que as palavras desses homens, elas estarão como granguena, entre os quais estão um tal de homem chamado Hermeneu e tal de Fileto, tranquilo? Por isso devemos combater até o sangue. Em Hebreus está chamando isso aí, capítulo 12 e verso 4, fala desta forma. Hebreus, quem escreveu Epístola aos Hebreus, combater até o sangue, que diz a seguinte frase: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, eu te convido, vamos lutar, vamos combater. Aleluia, bendito e louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Analisando as coisas em Gênesis, capítulo 11, onde começou todo o povo da terra a se unir, mas Deus os dividiu, porque o objetivo daquele povo deles não estava em harmonia com o propósito de Deus para eles. Não estava. Não. Por isso que Deus os dividiu. Tranquilo? Então, vemos que desde então, todas as pessoas da terra foram divididas em várias maneiras. Mas agora Deus procura reuni-las. Sabia disso? Pois devemos estar unidos em cumprir o propósito de Deus para nós. Maravilha! A paz com Deus, então a paz com os outros, e assim sucessivamente. Não é verdade? Não é isso que devemos fazer em Cristo Jesus, nosso Senhor? Então, chega-se o seguinte laudo: se buscarmos a paz e a unidade de alguma outra forma, Deus não vai estar satisfeito conosco. Deus não vai estar satisfeito conosco. Pode ter certeza. Espero que eu tenha gostado, meu amigo. Compartilhe este vídeo, dá o seu like,
para que possa ser recomendado pela plataforma do YouTube. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, pois você fazendo assim, você ajuda esse canal. Compartilhe, dê o seu like, dê o seu like, dê o seu like. Sendo o povo internauta assim, satisfeito, o YouTube vai recomendar o vídeo. Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivente, seja contigo. Fui!